Olá a todos, bem-vindos ao Tudo sobre Futebol Americano. Hoje para falar sobre a All-Star Team e a antevisão da final da competição. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Tudo sobre Futebol Americano. André Amorim, juntamente com o Nuno Félix, finalmente, para falarmos de dois temas. O primeiro, o All-Star Team que lançámos durante a última semana para a Liga Portuguesa de Futebol Americano, e depois um Lamiré, uma visão breve sobre aquilo que nós podemos esperar para o dia 17 de junho na Figueira da Foz, palco da final da competição. E Nuno, obrigado por estares aqui, obviamente. Chega ao final, Yes. chega ao final aqui mais uma edição. A semana passada quisemos lançar aqui a nossa All-Star Team, a primeira e a segunda, para também podermos destacar aqui mais atletas. Alguns ficaram de fora, mas também vamos falar hoje um bocadinho, se calhar, deles. E claro que não há, como nunca seria de esperar, concordância, não é? É impossível. É Obviamente, impossível. nem entre nós os dois, Nem entre nós os dois. quanto mais a nível nacional, não é? Mas sim, é muito complicado arranjar um jogador ou dois jogadores para cada posição. Sim, e Epá, uma, e uma coisa que imagina, nós não lançámos ainda, e eu acho que não vou lançar, não sei, é tema que ainda podemos pensar, tipo MVP, Offensive Player of the Year, Defensive Player of the Year, esses prémios assim. Mas, por exemplo, este ano para mim, e porque estamos aqui neste tema, eu tenho muita dificuldade de dar um MVP, porque para mim são três nomes. É o Jazz, é o Cunha e é o Matias. Todos por motivos sim, diferentes, todos em ambientes, ecossistemas diferentes, não é? sim, Mas nenhum sim. deles tipo, se destaca para tu dizeres que é o MVP de forma objetiva e declara. Epá, não há. É isso, nenhum se destaca, não é? Não há assim um que esteja. eh, ou que tenha estado extraordinário de início ao final. Eh, Acho que se calhar, se formos por ecossistema, talvez o Cunha tenha sido quem tenha estado melhor ao longo de toda a temporada. Eu acho que. E vamos ver na final, e é uma das coisas também que eu quero ver na final. Eu acho que o Jazz está em crescendo, eu acho que o Matias, a determinada altura, ficou ali numa mão mais constante, por assim dizer. Ou seja, não decresceu a produção, mas simplesmente manteve, não houve nenhum boom, e eu acho que o Jazz começou a ter esse boom agora na entrada dos playoffs. E eu quero ver se há alguém efetivamente desses dois jogadores, que para mim, no ecossistema da liga, já no geral, são os dois jogadores, obviamente, que mais se destacam por causa do ambiente em que estão inseridos, não é? Claro, claro que sim. Mas lá está, não é assim tão fácil como às vezes podemos perspectivar essa decisão. Mas olhando então aqui para aquilo que acabaram por ser os nossos eleitos, na primeira equipa defensiva, na All-Star Team, primeira equipa, os nomes que acabámos aqui por destacar foi o João Branco dos Crusaders, na linha defensiva, juntamente com José Soares dos Navigators, Antoine Fernandes dos Devils, Edinaldo Estrela, o grande Naka, também dos Navigators. Depois no grupo de linebackers temos Daniel Moreno dos Lions, José Sarsfield dos Crusaders, também um ícone do futebol americano em Portugal, João Mota dos Renegades, e depois, já no grupo de defensive backs, temos o Ricardo Cunha e o Francisco Pelaio como corners, ambos dos Mets, Patrick Mussi, safety dos Crusaders, Nuno Rodrigues dos Navigators e a Nickel, destacamos aqui Sandro Lopes dos Renegades. Eu acho que aqui do lado defensivo nós estamos mais ou menos em concordância no geral. Não me vem assim um defensive tackle de destaque, sinceramente, para meter no lugar do Antoine. Mas porque o Antoine é uma força da natureza, mas o Antoine fez poucos jogos a defensive tackle ao longo da liga, mas a realidade é que quando joga é um difference maker. É um Sim, jogador que, se estivesse lá todos os jogos, as equipas iam dar por ele constantemente, ia ser um nome que ia ser falado na liga, se calhar não tanto como é
aliás, mais do que aquilo que é, Sim, desculpa. e imagina, eu acho que é mesmo isso, e acho que há uma coisa que torna difícil de às vezes dar o destaque ou protagonismo aos linhas defensivos e aos próprios linhas ofensivos, e já lá iremos, que é, tu quando analisas o vídeo, tu estás a analisar o vídeo muitas vezes da perspectiva de um streaming que está a ser feito, ou de uma gravação lateral. Para tu Yeah. avaliares o verdadeiro trabalho feito pelas linhas ofensivas e defensivas, tu precisas da gravação a ser feita das end zones, que a maior parte das equipas não faz. É aí que tu avalias a integridade das gaps, se estão a fazer bem os pulls, se estão a fazer bem as suas proteções. Não estou a dizer que com os restantes vídeos tu não o possas fazer, podes, mas não se calhar com o nível de detalhe que tu gostarias de fazer. E imagina, nós estamos mal habituados, né? Porque nós na NFL temos, ao fim de 24 horas, temos acesso aos vídeos gravados de várias perspectivas diferentes que nos permitem fazer avaliações e Sim. perceber os sistemas de forma mais objetiva e em maior detalhe. Por isso é ingrato, mas só porque tu foste à linha defensiva, eu para mim, eu aqui só tenho uma coisa que eu quero destacar e depois nós depois lançámos a segunda equipa defensiva, e se calhar só para introduzir aqui os nomes, na linha defensiva temos o João Miranda, Manuel Seixas, Luan Arruda, Nuno Simões, linebackers Pedro Ferraz, David Martins, Leandro Gonçalves, e depois nos defensive backs Rafael Vilaça, Francisco Felício, o João Train Marques, Afonso Lucas e Pedro Vicente. Eu aqui nas linhas defensivas tenho uma coisa. Para mim, o Antoine e o Luan é um A, um B. Ok? Acho que o Luan teve mais tempo de jogo do que propriamente o Antoine, mas o Antoine destaca-se mais. Isto a nível defensive tackles. A nível defensive ends é muito duro, foi muito duro para mim. Aí nós falámos disso. Tu escolheres dois entre o João Branco, o Naka e o Simões. É duríssimo. É duríssimo. Acho que os três num cenário, e eu acho que e nós não chegámos a ir aí, mas num cenário idílico tu tens de ter os três na tua primeira linha defensiva. Tá a ver? A realidade é essa. Tens que encontrar a forma de. Sim, mas por muito que custe fazer esta avaliação assim, esta avaliação é um bocado inspirada naquilo que vi. eh, eu se calhar destacaria o branco dos três. Sim. O João Branco dos três. Eu acho que e o João Branco fez um último grande jogo, agora já nos playoffs, e eu acho que contra os Mets, e eu acho que vai, lá está, como falava do Jazz, espero que o João Branco esteja em pico de forma na final, porque vai ser um bom espetáculo de se ver. O João Branco a defensive end. Eu tenho, já agora, porque estamos aqui mais ou menos a passar bolas, eu tenho para mim aqui algumas questões, alguns jogadores que eu sinto que ficaram aqui mais ou menos de fora na posição de corner. E que acho que é um bocado ingrato nós estarmos aqui nisto e não falarmos, principalmente, e assim ao de leve, principalmente o MIT tem que ser referenciado, pá, e depois, e já agora, falar de cornerback tem que se falar dos esquemas em que os jogadores falam, não Yeah. é? Yeah. Em que os jogadores são bons e em que estão inseridos mas é o Domingos, não é? É o Domingos, aquele grande, não é? Comprido, dos Dos Renegades. Renegades. Yeah. Acho que é o 22, Yeah, se não me engano, é o número 22. yeah. Homem para homem, homem para homem. Epá, Sim, acho que gostamos tem que muito. ser tem que ser referenciado, estás a ver? Tem que Sim, ser referenciado. acho que quer tu, quer eu, gostamos muito daquilo que vimos em vídeo do Domingos. Acho que é inconsistente ainda em alguns momentos, mas em press, eu não vi nenhum corner a ser tão físico em press como o Domingos dos Renegades. Pá, nós acabámos por eleger os dois dos mates, o Ricardo e o Francisco. Acho que por motivos diferentes. O Francisco é quase um ball hawk, não é? Teve imensas interseções, teve Yeah. boas jogadas. O Cunha é um jogador de futebol americano, ponto. E o Francisco foi com quem acabou com mais touchdowns defensivos. Defensivos, yeah. Teve duas pick six. Pá, isso tem que ser. Aliás, não, teve uma pick six e acho que a outra foi um fumble no jogo dos Lions. Mas sim, teve que ser esse destaque. Mas eu sou-te sincero aí que nós depois na nossa segunda equipa acabámos por destacar a nível de corners o Vilaça e o Francisco Felício dos Crusaders.
O Vilaça é um jogador também que joga um bocadinho mais para dentro, não é, tipo, não é um corner tão presente para fora. Mas eu gosto dele, eu gosto do Rafael Vilaça, acho que também tem essa capacidade de ball hawk. Teve uma jogada extraordinária, um touchdown tremendo no último jogo da fase regular contra os Navigators. O Francisco Felício, para mim, é um corner de zona. Eu gostei muito dos jogos que vi dele, mas imagina, homem a homem, eu acho que ele não é tão bom, por exemplo, como o Mite, que tu mencionaste, ou como o próprio Domingos, e se calhar outros corners. Acho que há aqui outros corners que se poderiam também destacar e que se calhar são melhores do que o Francisco a nível de homem a homem, mas a entender o jogo, a perceber profundidades, a perceber, a interpretar as rotas. Pá, eu acho que ele fez uma boa época e por isso acho que tinha que também ter este destaque. Outra coisa que deu conversa aqui e que foi conversa entre nós foi a questão do treino, não é? Do treino não estar na primeira equipa e estar na segunda. Para mim não é conversa sobre a questão do Patrick, ok? Para mim o Patrick foi o melhor safety e o PT Futebol também o elegeu como o melhor safety da Sim. liga e eu acho que também iria para aí. O treino também falhou alguns jogos e o treino é mais do que um safety, né? O treino dá mais à equipa do que simplesmente estar a safety. O Nuno Rodrigues, eu acho que fez uma época tremenda. Pá, e para mim foi isso que me acabou por puxá-lo mais para a primeira equipa e o treino para a segunda. Mas se tu me perguntares, o treino é melhor jogador do que o Nuno Henrique, ou é melhor jogador do que o Patrick. Acho que os dois, sem tirar aqui valor e crédito aos Claro, atletas, acho claro. que todos reconhecem isso. Mas a nível de Os esquemas ajudam ajudam, determinado tipo de jogadores, não é? yeah, yeah. E acho que isso é notório nesta discussão, não é? Sem dúvida, sem E dúvida. por muito que sejam ambos safeties, são safeties muito diferentes e o treino acaba por vir muito mais à boxe. eh, E numa liga como a e nossa, tu queres o treino mais perto da boxe, né? Tu tem que queres, estar, tem que tu estar, queres. Mas tem que estar. imagina, a grande questão aqui é, nós elegemos a primeira equipa e a segunda equipa, mas se tu me pedis para eu fazer uma equipa de 11, eu se calhar vou buscar jogadores à segunda equipa e vou buscar jogadores à primeira equipa. Porque o que interessa é depois a fusão dos mesmos, não é? E aí, por exemplo, pego no exemplo do Daniel Moreno dos Lions. Ele é linebacker e ele é bom a cair em coverage, ele é bom a fazer rushing. Mas o Daniel, se tu metes a jogar a defensive end do lado oposto, por exemplo, ao branco, em third downs e longos, pass rushing situations, é onde tu o Sim, queres. sim. Não queres a fazer cobertura, não queres o gajo a cair em cobertura, não é? Ou seja, é jogares com isto tudo que às vezes acaba aqui por tornar se calhar podemos guardar isso para outro, não sei. Fazemos aí os nossos 11 idílicos defensivos e ofensivos. Vamos seguir então aqui, se calhar, agora para os ataques, ok? Onde também houve aqui muita conversa em torno dos jogadores eleitos. Acho que há aqui as duas primeiras posições, acho que é no-brainer, não é? Acho que o Matias a QB e o Jazz a running back, Sim, a conversa começou por aí, não é? Em termos de sim. MVPs para a liga. Não acho Portanto, que aqui não há conversa absolutamente nenhuma. Pois a nível de wide receivers, Francisco Lori, Tristan Parks, Marcos Ramos. O nosso tight end flex acabou por ser o Nelson Fidalgo dos Navigators. E depois a nossa linha ofensiva, Diogo Cassiano dos Devils Center, João Inácio e João Barros, os dois guards, ambos dos Crusaders, Diego Maciel, right tackle, e Nuno Simões dos Muds, left tackle. Grande ponto aqui, o Simões não joga a left tackle, é um facto, ele joga a right tackle. Mas o que nos levou de alguma forma a ir para aqui é porque o primeiro left tackle a ser eleito não seria melhor do que os dois right tackles eleitos. Ou seja, a tal questão de mexer um bocadinho com o alinhamento foi o que acabámos por promover aqui. E daí quisemos colocar o Nuno Simões e dar esse destaque, porque ele fez uma época tremenda dentro do relvado e fora do relvado. Já agora ele também é o treinador principal dos Mantes. Da mesma maneira que o Diego Maciel se destacou nos Crusaders, que é facto, subjacentemente conhecido, são a melhor linha ofensiva em Portugal. sim, pá, eu tenho que, eu estava, desculpa, eu estava fixo, eu estava fixo na ideia, dos Crusaders serem a melhor linha ofensiva, em Portugal, então, tipo, tu depois disseste isso e eu fiquei assim meio perro, pronto. Mas, é que não há discussão.
Não pode haver. Não há discussão. Podia estar a linha ofensiva dos Crusaders aqui toda. E tanto o center dos Crusaders, como é que se chama o center dos O Crusaders? Otávio Maués, sim. O Otávio Maués. O que discordo mais deste alinhamento que acabámos por lançar, por assim dizer, acaba por ser o Cassiano aqui mesmo na posição de center. Eu acho que termos deixado também o Cebola, o Manuel Cebola, dos Mets aqui de fora desta primeira e segunda equipa, acaba por ser aqui duro. Foi uma decisão dura. Foi. Há aqui alguns nomes que é complicado, não é? Não, tu não podes meter todos, infelizmente. Não dá para destacar todos e tens Sim, que tomar aqui algumas decisões. eu acho que o Cebola fez uma grande temporada nos Mets e passando para outra posição, destes três, e o Tristan Park acaba por não acabar a temporada. Para mim, é Francisco Lori e depois o resto do universo. Queres ir por camadas? Estás a fazer camadas. Sim, eu acho que o Francisco Lori também Podemos está ir, numa. podemos ir. Eu acho que o Francisco Lori está num plano dele. E acho que depois tens ali vários nomes que têm que ser dados, não é? Mas só se calhar introduzindo aqui então a second team, a segunda equipa. E já agora, deixa-me só também dar aqui um toquezinho por causa disto do Francisco Lori. É uma das coisas que eu estou ansioso para ver. Defensivamente como é que os Devils, na final, defensivamente como é que os Devils vão ajustar ou não ao Lori, e se o Terrinca ofensivamente vai usar o Lori como costuma utilizar, e está a utilizar de várias formas diferentes, em termos de meta a bola para o Lori correr, o Lori num option, está de repente num option, está o Lori parado em rota curta no espaço para receber, está o Lori numa go route e recebe um passe de 30 jardas. Portanto, está no meio, está na sideline, o Lori está em todo o lado. E quero muito ver como é que o Trinca o vai utilizar, se vai manter ou se vai usar o Lori como engodo para chamar a defesa dos Devils de certa forma. Estou ansioso, não há receita, não é? Não há receita. Não há. Acho que é ver para querer, também vai depender daquilo que a defesa dos Devils vai fazer ou não e vai mostrar. Sim. E acho Mas que é um mas ajustamento ou Nuno, não. já estás a adiantar a Epá, conversa. Já estás a já me adiantar a adiantei à conversa. conversa, pá, porque falei aqui do Francisco Lori e pronto, é assim. Sim, não. Vamos aqui só olhar primeiro para a segunda, ainda para a segunda equipa ofensiva, onde destacamos o Alex Bibble dos Lions a quarterback, o Ricardo Cunha a running back, a receiver Duarte Cruz dos Crusaders, Guilherme Slipa dos Devils, Sukraj Singh dos Lions, Vasco Silva dos Renegades como tight end flex. Na linha ofensiva, mais um jogador dos Crusaders, João Pereira, left tackle, Felipe Campos, left guard dos Navigators, Rui Ferraz, center dos Warriors, Ângelo Dias dos Renegades, a right guard, Francisco Gonçalves dos Navigators, a right tackle. Tu já mencionaste, aqui só focando ainda na linha ofensiva, antes de voltarmos aos playmakers, tu mencionaste o Manuel Cebola, foi duro deixá-lo fora dos centers, ok? E novamente, os centers não são uma posição em que tu vais só avaliar se eles mandam o snap baixo ou o snap alto, se eles vão fazer os bloqueios e se vão à segunda linha. Tens que ler tudo. Como é que é a comunicação deles, como é que eles se aguentam em determinados momentos do jogo determinantes para a execução ofensiva. O center é o cérebro daquela unidade. Por isso foi duro deixar o Manuel Cebola de fora. O Otávio Maués também podia estar, e teve na conversa. A Sim. Gardes, eu acho que não tinha aqui Ah, ninguém, sinceramente, que destacaria, além dos quatro ah, que. eu, Tu tens aqui eu, alguém? eu, sim, acho que há sempre nomes para dar, não é? Acho que há sempre nomes para dar. Eu acho que estes foram os nomes que se destacaram, mas acho que daria dois nomes, daria o Gonçalo Dias, mais
porque Dos também Devils, não é? sei, Dos Devils. sim, dos Devils, porque sei que entrega e a diferença que faz ter o Gonçalo Dias em campo ou não para a estrutura, para o próprio game plan dos Devils. E por falar no Gonçalo Dias, também se pode falar no Antoine, que às vezes joga a guard, mas lá Sim. está. Guard, tackle, tudo. É como, olha, é É, como o Lori, é um PPTO. Pau para toda a obra. sim, É um bocadinho o que podem fazer. e falámos disto também relativamente ao João Inácio, não é? Que também joga na linha A mesma ofensiva e na coisa. linha defensiva. É um jogador de futebol americano que tu, por acaso, tens a sorte de ter na tua equipa e podes inserir onde mais precisas de acordo com o jogo. E é uma sorte, por assim dizer, ter um jogador destes, um jogador tão versátil. E o Sori, Sori, Sorry, dos, sim, dos, sorry. dos Sorry sorry, seems to sorry. be. Não, mas Sim, é dos não, Lions. mas o sorry dos Lions, sim. Yeah, mas acho que eu vi um destaque num dos nossos posts à não seleção do Sori. Pá, e eu vou ser sincero, eu vejo o talento do Sori, e quando digo vejo o talento, é vejo o tamanho, vejo a força, a entrega, o trabalho que ele faz, mas acho que ainda é muito cru. Tal como a maioria, a 100% da linha ofensiva, por exemplo, dos Lions. Acho que não estamos a falar do mesmo nível de execução e do mesmo nível de capacidade de fazer as coisas acontecer, de interpretar o jogo. Com mais um ano em cima, acho que a conversa pode ser outra. Com mais um ano de trabalho e de evolução, acho que o tema, o resultado vai ser outro, mas acho que ainda não estamos aí, estás a ver? Acho que ainda não estamos aí. Yeah, e só para dizer que houve aqui, porque não podia deixar passar isto e passar para outro tema, André Amorim, o grande tema que me fez suar do bigode, não é? Que é o Alex Bibel aqui Aí, na pois é, segunda pois é. equipa. Então vá, Na- chuta lá a tua visão, vá. Partilha aqui connosco. Epá, a minha visão é simples. A minha visão é claramente entre o Alex Bibel e o Francisco Pereira. E já agora, eu não acho que sejam nem o segundo nem o terceiro quarterback com mais talento na liga. Eu acho que o Bernardo Solipa dos Devils tem melhor qualidade, só que o Bernardo Solipa enterrou várias vezes os Devils esta temporada. Esperemos que não o faça na final, já lá iremos. Dito isto, o Alex Bibel em segundo. Eu acho que o Francisco Pereira colocou os Renegades em melhores posições para ganhar os jogos do que o Alex Bibel colocou os Lions. É este Yeah. o meu. E eu discordei profundamente da tua opinião sobre isso. E na altura, o exercício que te dei para nós pensarmos em conjunto e que partilho aqui com os nossos ouvintes, porque acho que isso também é interessante para Isso é eles. tão tenso. O Peguem, que tu vais peguem, dizer. peguem no Alex Bibel e coloquem-no no ataque dos Renegades, peguem no Francisco Pereira e coloquem-no no ataque dos Lions. E quantos jogos é que cada equipa teria ganho com um dos outros quarterbacks na outra equipa? Seria que o registro, o recorde global seria diferente ou seria igual? Pensemos sobre isto, não é? Mas a realidade é, eu percebo o que é que tu dizes e acho que o Francisco teve uma franca evolução ao longo da época. 100%. Acho que o Francisco, nós já sabemos o teto dele. O Alex Bibel, ele não é quarterback, ok? Não é, aliás, ele é quarterback na nossa liga em Portugal, não é quarterback em mais nenhuma liga. Vamos ser aqui o mais sinceros possíveis. Sim. Acho que tem uma boa release, encaixa muito bem no sistema que o Paulo Pilar partilhou connosco aqui no podcast mais início da temporada, que gosta de ter bola rápida a sair da mão, a servir os seus playmakers, e os Lions têm muitos, não é? E nós destacamos o Marcos e o Uhum. Sucra, mas podes Yep. destacar o Gustavo Machado, que fez uma época tremenda a wide receiver. Podes destacar o Paulo Alves, que não entrou ainda aqui na conversa, o Sabonetes, o running back barra playmaker ofensivo, que os Lions também tinham, e que eu acho que nem o usaram da melhor maneira, mas isso Mas se era calhar tinhas que ter conversa para outro outro podcast. esquema. Se calhar tinhas que ter outro esquema ofensivo, lá está. Certo, Porque certo. essa tua ideia, eu percebo-a também, não é? Estás a ver? Porque é um ótimo argumento, mas ao mesmo tempo
Epá, tu se tivesse o Francisco Pereira nos Lions e se tivesse o Alex Bibble nos Renegades, se calhar o esquema ofensivo era diferente nos Renegades e era diferente nos Lions. Um, Mas é um epá, bom yeah, exercício, é um bom exercício para a malta é um fazer ótimo e para exercício. É expandir a um sua ótimo criatividade, exercício. não é? E para expandir a sua criatividade, porque isso é outra coisa que é importante e que as equipas precisam, expandir criatividade. E isto aqui é se calhar mais Sim. para uma equipa aqui da capital, não sei, na Navigators, se me estão a ouvir, fica aqui a dica. Não, mas acho que sim, acho que é bom e é saudável haver estas conversas, é bom e é saudável cada um ter a sua opinião, mas não é só opinar porque lhes apetece, ok? Suportem os vossos argumentos com factos, suportem os vossos argumentos com vídeo, não é só porque eu vi. Eu achei piada a alguém ir comentar a dizer que não entendia como é que não estava lá o Nicolas Pereira dos Devils na primeira equipa. E eu achei muito engraçado, porque a pessoa que comentou não tem noção disto. Mas no jogo entre os Devils e os Renegades dos playoffs, essa pessoa estava sentada ao meu lado e passou o jogo todo a falar de churrasco. Não passou o jogo todo a ver o jogo como eu estava a ver o jogo. Pá, isto que eu estou a dizer é literalmente verdade. Por isso é assim, tenham noção, estás a ver? Tipo, obviamente tenham as vossas opiniões, construam os vossos argumentos, partilhem as vossas ideias, façam exercícios de expandir este tipo de criatividade e para pensar, mas pá, sustentem as coisas, estás a ver? Sustentem as coisas, é Já importante. agora, só para dizer dentro dessa conversa, picanha, maminha e T-bone é a minha seleção, ok? Pronto. Boa, boa, fica aqui a dica do Nuno. Olha, nós entretanto não destacamos, mas queremos destacar aqui na conversa, que é os especialistas, ok? Os especialistas, onde o Guilherme Solipa, o Daniel Moraes, e o Marcos Heleno acabaram por se destacar, por ordem. Daniel Moraes Lions, Solipa Devils e Marcos Heleno dos Crusaders. No entanto, também quero destacar uma vez mais o Francisco Lori, porque a nível de especialista de retorno, pá, não há conversa, estás a ver? É mais uma vez, é uma camada só dele no que diz respeito a devolver punts, a devolver kickoffs, quando lhe dão essas oportunidades. Sim, já agora, isto só porque falaste no Francisco Lori, não é? A retornar, não é? No último jogo com os Mets acaba por haver ali uma situação em que o Francisco Lori, aquilo vai ser um punch, o Francisco Lori está lá atrás, e depois os Mets vão jogar esse quarto down, ele ajusta para a posição de safety e acaba por fazer uma interseção. Pá, yeah, esquece, Epá, esquece. há jogadores que estão lá, Sim, sim, no sim, sim. sítio certo, Eu por fazem a acaso achei piada jogada. quando foi isso. Acho que foi até o Júlio Martins, que é um dos responsáveis dos Cruzeiros no stream, disse que ele está a ficar com stats a Deion Sanders, né? Já tinha um touchdown, teve uma interseção, o que é que faltava? Pá, foi engraçado por acaso esse comentário do Júlio. Mas pronto, fica aqui a nossa visão sobre as equipas, os melhores jogadores da temporada. Há outros nomes que podíamos aqui destacar, obviamente. Se fôssemos analisar ainda mais vídeo, vamos encontrar mais coisas. Deixem as vossas opiniões, construam com argumentos, construam com factos e partilhem connosco, porque todos crescemos com isso e a comunidade também. Agora, Nuno, olhar de forma breve para o jogo, nós ao longo desta semana vamos deixar várias análises, várias conversa com vários intervenientes do grande jogo, mas o que é que tu esperas? O que é que tu esperas desta partida entre Crusaders e Devils? 18º jogo na história entre as duas equipas. Os Devils têm 6 vitórias, os Crusaders 11, e os Crusaders venceram os últimos 5 jogos que tiveram contra os Devils, sendo que os Crusaders não perdem há 18 jogos consecutivos e a última derrota que tiveram foi contra os Devils nos playoffs da LPFA 10, onde perderam 13-12 e acabaram depois nesse ano por ver os Devils sagrarem-se campeões diante dos Porto Mets na altura. Yeah, eu acho que o jogo tem que correr melhor aos Devils do que aos Crusaders. Ou seja, eu acho que os Crusaders são uma equipa que estão melhor do que os Devils, estão mais serenos também, estão mais calmos e tranquilos, mais bem implementados, digamos assim. E eu acho que os Crusaders são favoritos a entrar nesta final. Acho que, sinceramente, do lado dos Devils, há bocado falava disto,
Eu acho que passa muito, uma possível vitória dos Devils passa muito por não haver erros por parte do Bernardo Slipa. E isto é muito complicado. O Bernardo Slipa é quarterback, coordenador ofensivo, treinador principal. Não sei se é ele que faz a gestão das redes sociais ou não. Não, estou a brincar, mas das special teams ou não também, que às vezes acaba por calhar na rifa do treinador principal. E eu acho que vai ter que ser um jogo muito bom do Slipa para os Devils ficarem, terem hipótese de sair vencedores. Sim, há bocado quando tu disseste a questão de não metermos, por exemplo, o Solipa na conversa dos quarterbacks do ano, ou o próprio Tiago Ranhada, tu não falaste dele, mas é um quarterback que, se estivesse saudável, ia fazer moça ali na first team, second team, nas conversas com o Matias, o Bibel ou o Francisco Pereira. Mas o Bernardo, para mim, sofre desse síndrome, que é, ele tem que executar, tem que pensar o jogo, tem que gerir emoções, as dele e as da equipa, pá, e isso é duríssimo. Se tu me perguntares, e eu estou a olhar para a final do ano passado, que nós fomos os dois ao Oleiros assistir, enquanto espectadores apenas, tu olhavas para as duas equipas e a grande diferença, a principal diferença que tu vês entre uma equipa e a outra é a estrutura, é a organização, é os processos Yeah. que os Crusaders têm implementados, não é? Que faz com que a equipa esteja, era um bocado aquilo que eu estava a dizer, mais serena, mais tranquila, ou seja, Sem porque há dúvida, mais calma, não é? sem dúvida, sem Ah, dúvida. E os Crusaders têm isso e os Devils não têm. Envolvidos um ano, as duas equipas encontram-se novamente numa final. Já agora, dado histórico, é apenas a segunda vez na história que temos uma final a repetir-se. A última vez que isto aconteceu foi entre a primeira e a segunda, com Navigators e Lumberjacks na altura. Se tu me perguntares se os Devils são melhor equipa do que eram há um ano atrás, eu digo que são uma equipa muito idêntica. Ok? Acho que são mesmo muito idênticos àquilo que eram um ano atrás. Se tu me perguntares a mesma coisa dos Crusaders, eu acho que os Crusaders estão uns furinhos abaixo daquilo que eram há um ano atrás nessa final. No entanto, continuo a achar que os Crusaders têm vantagem por causa dos processos, por causa da estrutura, por causa do ritmo, da fluidez, por também terem alguns jogadores que estão em claro crescendo de forma. Aquilo que eu acho que os Devils têm que fazer para esta final é o que tu disseste, é não errar, e é assumirem o jogo, mas assumirem o jogo e terem uma capacidade de resiliência e de empatia e comunicação entre eles, como não tiveram até agora, ou não o tiveram de forma consistente ao longo de 4 quartos. E acho que isso é o grande ingrediente para os Devils conseguirem ganhar o jogo. No entanto, vão precisar que os Crusaders cometam erros. Vão tu precisar que os Crusaders achas, cometam erros. vamos meter assim, vamos dividir em quatro fases do jogo, não é quatro fases do jogo, está-me aqui a faltar o termo, mas se metermos os dois ataques e as duas defesas, no mesmo bolo, quem é que é epá, está-me a faltar aqui a palavra, mas o grupo O melhor para grupo ti tem, posicional não, que tem que estar melhor na final. Ou seja, é o ataque dos tá, Devils. É o ataque dos Devils. yeah, é, não é? Porque, É. E imagina, e eu sei que houve muita conversa do ataque dos Devils ser jazz-cêntrico, se quisermos assim chamar. Acabei de inventar esta palavra. Eu não acho que sim, seja jazz-cêntrico. Não precisa de ser, ok? Não precisa de ser. Acho que pode ser um ataque que chama ao jogo o Guilherme Solipa, chama ao jogo o Bruno Cardoso, utiliza o Bernardo, uh, tenha que perceber a fluidez da partida, que é algo que eu nunca senti que realmente conseguissem fazê-lo. No jogo contra os Crusaders da fase regular, que ficou 21-13, os Devils estiveram no jogo. Os Devils estiveram no jogo praticamente o jogo inteiro. Mas estiveram no jogo porque os Crusaders cometeram alguns erros, que eu não sei se os vão voltar a cometer. E quando eles cometeram esses erros, os Devils não souberam aproveitar. Ofensivamente, maioritariamente, não é? Tu yeah. começaste o jogo na altura com um fumble dentro da red zone dos Crusaders e os Devils acabam esse drive 15 ou 20 jardas atrás por erros de execução.
Isso não Sim, pode acontecer. foi o jogo do Dos, delay of game. do delay of game, dos illegal motions, pá, foi um mau jogo para os Devils na altura. Mas assim, eu acho que o ataque dos Devils precisa, a defesa dos Crusaders eu acho que vai ser aquilo que nós já sabemos que ela é, joga muito bem enquanto unidade, não vão levar mais do que 20 pontos. Eu não acredito que a defesa dos Crusaders leve mais do que 20 pontos neste jogo. Agora a grande questão é, será que a defesa dos Devils consegue conter o ataque dos Crusaders a menos do que 20 pontos? E daquilo que nós temos visto, e o Pedro Fernandes é nosso amigo e participa aqui connosco e podemos ser não podemos não ter se calhar a imparcialidade às vezes que queremos. Eu acho que ele faz um excelente trabalho na execução, no pensamento do jogo, aliás, e o Pedro vai ouvir isto e pode não concordar, Yeah. mas eu acho que ele pensa muito bem no plano de jogo que quer fazer, implementa porque tem uma defesa que ele consegue trabalhar, mas dentro do jogo eu não acho que os ajustes sejam os melhores. E acho que é por aí que o jogo também se poderá desenhar um pouco defensivamente para os Devils e ofensivamente para os Crusaders, obviamente. Já agora, porque estás a ir às premonições, não é? Eh, o ver o futuro. Eu acho que ambas as defesas vão levar mais do que 20 pontos. É o que eu Achas? acho. Acho, acho, Pá, acho. nem de Acho. propósito, nós antes disto estávamos a olhar para os registros históricos e fica aqui mais um salgadinho, não é? Ah, o jogo da história da Liga Portuguesa Sul-Americana que mais pontos teve até hoje, foram 114 pontos marcados entre as duas equipas, foi um Crusaders Devils que terminou 60-54, com a vitória dos Devils na altura, isto na LPFA 7. Por isso fica aqui mais um douradinho, um salgadinho para quem gosta deste tipo de detalhes. E acho já agora, porque acho que a defesa dos Devils vai ter mais problemas em parar o ataque dos Crusaders do que o contrário, ok? Mas acho que o ataque dos Devils pode ser mais explosivo do que o ataque dos Crusaders. E para mim isto significa que numa jogada do nada, não é? Num terceiro down e longo, eh, há uma bomboca do Slipa e a bola pode entrar. E eu acredito nisso. Acredito que os Crusaders vão levar mais do que 20 pontos e que os Devils também. Eu não vou dizer seguramente porque é feio, mas eu vejo um jogo com pontos. É Yeah. acima de tudo isso. Não, eu Espero não que acho. seja equilibrado. Espero que seja equilibrado já agora. Acho que Não, vai ser. acho que vai ser, isso acho que vai ser, não é? Mas eu acho que vai ser um jogo muito ao estilo do que nós vimos na fase regular. Acho que estamos a falar de um jogo ali para 5 touchdowns no máximo entre as duas equipas. Field goals, que já agora é outra Aí, coisa que diz aqui. não estou nada aí. Não estou nada aí. É. Não Pá, estou nada aí. acima de tudo, queremos que seja um bom jogo. É isso que nós Sim, queremos. sim, sim, Que, sim, sim, sim. que seja um bom jogo e seja um bom espetáculo aqui também E, na e Figueira da só Foz. e só um toque sorrateiro, muito rápido, e que a arbitragem ajude, não é? Sem Eh, dúvida, sem dúvida. Mas olha, nesse alinhamento, eu não sei quem é que vai sendo o árbitro principal, mas destaquei aqui na análise da fase regular, aliás, dos playoffs do jogo dos Renegades com os Devils, o André Pistarini fez um trabalho extraordinário na gestão do jogo, das emoções. Também ajudou a ter ali alguns jogadores também de ambos os lados, nomeadamente do lado dos Renegades, o João Mota, do lado dos Devils, o Jardas, o David Martins, que também ajudaram, mais no plano defensivo, que é onde às vezes a coisa se exalta mais. Eu acho que tu vais ter isso novamente na final, o Sarsfields a fazer esse trabalho de líder, também tens o Train, e depois no lado dos Devils tens novamente o David Martins, o Jardas a fazer também esse caminho. Mas acho que vai ser um bom jogo e estou entusiasmadíssimo para isso. E vamos lá estar para ver a final desta 13ª edição da Liga Portuguesa Sul-Americana. Nuno, obrigado a todos pela vossa participação esta semana com muitas surpresas, por isso esperemos que estejam a gostar, que venham a gostar e acima de tudo esperemos que no dia 17 estejam na Figueira da Foz para apoiar o futebol americano em Portugal. Um grande abraço a todos e até breve.